Inspeção e palpação. Inicialmente, no exame de motricidade dos membros superiores, o médico examinador verificará a forma, o volume e a consistência dos músculos para a detecção de assimetrias, deformidades e movimentos involuntários. Primeiramente, o médico examinador observa os membros superiores do paciente. Em seguida, o médico verificará a assimetria, pedindo ao paciente para fazer supinação do antebraço. O examinador palpa os músculos do membro superior. Durante o teste do pronador, o paciente estende os braços para frente, com as palmas voltadas para cima e os olhos fechados. O examinador observa qualquer pronação. A ocorrência de pronação indica que há lesão no trato córtico-espinhal. Durante a avaliação das extremidades inferiores, verifica-se o aspecto, o volume e a consistência dos músculos, atentando para a simetria dos membros. Primeiramente, o médico deve observar os membros inferiores do paciente. Em seguida, o médico deverá palpar os membros inferiores do paciente. Para a avaliação do tônus muscular dos membros superiores, são realizadas manobras de flexão e extensão das articulações do braço e antebraço. Deve-se estar atento para o aumento ou diminuição do tônus. As etapas são feitas nos dois membros para compará-los. O examinador flexiona e estende o antebraço. Depois a mão e, em seguida, os dedos da mão do paciente. O examinador faz pronação e supinação em uma das mãos, segurando a mão como em um aperto de mão do paciente. O examinador, como forma de distrair o paciente, pode realizar manobra opcional, pedindo que ele abra e feche a outra mão repetidamente. No caso de paciente inconsciente, o médico pode erguer o braço examinado e observar a velocidade da sua queda. Para a avaliação do tônus muscular dos membros inferiores, realizam-se escalas de movimentos nos grupos musculares selecionados. São realizadas manobras de flexão e extensão das articulações da perna e do pé. Novamente, o examinador deve estar atento para o aumento ou diminuição do tônus. O examinador flexiona e estende o joelho. Depois o pé. E em seguida os dedos do pé do paciente, enquanto conversa com ele. Assim como nos membros superiores, em um paciente inconsciente, o examinador pode erguer o membro examinado e observar a velocidade da sua queda. Para a avaliação da força muscular dos membros superiores, uma série de exames será realizada do sentido proximal para o sentido distal dos membros, analisando-se a intensidade desta força e atentando para as possíveis alterações. O paciente faz simultaneamente abdução de ombro e flexão de antebraço. O médico tenta aduzir o ombro do paciente para testar a força do músculo deltoide, analisando o nervo C5. Para analisar a força do músculo bíceps braquial, testando o nervo C6, o paciente deverá flexionar os braços em um ângulo de 90 graus e o antebraço simultaneamente, enquanto o médico tenta realizar a extensão do antebraço do paciente. Para testar a força do músculo tríceps, investigando o nervo C7, o paciente flexiona os braços em um ângulo de 90 graus e o médico tenta flexionar o antebraço do paciente. Para analisar o nervo C8, o médico tenta, primeiramente, flexionar o pulso estendido do paciente. Depois faz o contrário, tenta estender o pulso flexionado do paciente. Testando o nervo T1, o médico pede ao paciente que aperte os seus dedos indicador e médio com força, analisando-se a intensidade do aperto de mão. Após, o médico tenta aduzir os dedos abduzidos da mão do paciente. Continuando, o médico pede para o paciente fazer oposição entre os dedos polegar e mínimo, tentando separá-los. Semelhante ao exame dos membros superiores, será avaliada a força dos músculos dos membros inferiores, realizando-se uma série de movimentos também do sentido proximal para o distal dos membros, e procurando-se possíveis alterações. Para isso, o paciente deve estar sentado na maca com as pernas livres. O médico inicia fazendo uma flexão de quadril no paciente, para testar o músculo ilho-psoas. Após, pede para o paciente apertar um joelho contra o outro, testando a força dos músculos adutores.
Depois, para testar os músculos abdutores, o paciente tenta abduzir o quadril, enquanto o médico tenta impedi-lo. Nervo L2. Para testar o nervo L3, o paciente faz uma extensão de joelho, usando o músculo quadríceps da coxa, enquanto o médico tenta opor o movimento. Para examinar o nervo L4, o paciente flexiona o joelho, ao passo que o médico tenta fazer a extensão. Testando o nervo L5, o paciente deve fazer a dorsiflexão plantar, enquanto o médico tenta flexioná-lo. Para examinar o nervo S1, o paciente faz a flexão plantar, enquanto o médico tenta opor o movimento.